Shalom, shalom, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos iniciando mais uma live de forma quinzenal, uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não. Nós nos reunimos aqui nesse canal do TikTok para fazer uma live. O tema de hoje está poderoso. Hoje nós vamos falar sobre os portais de oração. Seja bem-vinda, Alcione, Geraldo, Karina, Ivan, você que está chegando aí agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco, você que está chegando aí agora. Vamos esperar o pessoal entrar. Rosane, José, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sidneia, seja bem-vinda. Gente, tá escuro para vocês a minha tela? Aqui para mim, a paz. Está escuro para vocês aí? Aqui pra mim tá um pouco escuro, tá escuro aí pra vocês? Tá normal? Como é que tá a tela aí? Jefferson, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eduardo. Como que tá aí pra vocês a tela, gente? Hoje nós vamos falar sobre os portais de oração. Hoje nós vamos aprender o que é portal de oração, como orar da forma correta, em qual momento orar. Jusileide, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. José, seja bem-vindo. Jonas, todos vocês que estão chegando aí agora, tá? Para você que está chegando aí agora, nós estamos iniciando essa célula online, tá ok? O tema da célula de hoje é portais de oração. Você já ouviu falar sobre portal de oração? Você sabe o que é um portal de oração? Hoje você vai descobrir. Hoje você vai descobrir, tá? Você que tá chegando aí agora. Eu vou começar em 2 minutinhos. Nós vamos ficar aqui no máximo meia hora. Hoje eu quero ser muito rápida. Eu quero ser muito didática no que eu vou trazer, mas eu queria pedir para você que está chegando aí agora para você compartilhar essa live, compartilha com um amigo, compartilha com uma pessoa que você conhece, com uma pessoa que você gosta. Cecília, seja bem-vinda, compartilha com as pessoas que você ama, nos grupos da igreja, compartilha com todo mundo, porque hoje eu vou falar para vocês, vou explicar para vocês o que é um portal de oração. Tem muita gente que tem dúvida sobre isso, tá? Eu costumo falar aqui no meu perfil, eu já falei algumas vezes, eu tenho alguns anos de conversão, mas os 2 últimos anos eu busquei muito conhecimento e para a glória de Deus, para a glória do eterno Deus, o Senhor abriu os meus olhos espirituais e começou a desvendar coisas para mim, no qual para mim não existiam. Eu nem sabia da possibilidade dessas coisas, dessas questões. E graças ao eterno Deus, hoje eu entendo por que muitas coisas aconteciam na minha vida, por que muitas coisas davam errado, por que muitas coisas estavam fora do lugar, porque de fato eu não tinha compreensão completa da palavra, não tinha entendimento completo da palavra. Eu só ficava com aquilo que as pessoas me falavam, com aquilo que as pessoas me ensinavam, e eu não tinha uma busca profunda.
Então, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje vem de uma busca muito profunda, muito intensa, tá? Que eu aprendi, sim, através de pessoas que têm um conhecimento mais elevado, de pessoas que já estão há muito tempo trabalhando nessa parte, nessa área, né, profética, nessa área de libertação. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui, eu penei muito para aprender e para descobrir também. Então, eu queria que você valorizasse esse momento, que você tirasse esse momento realmente para o Senhor, para o Eterno falar com você, porque se você praticar o que eu vou te ensinar aqui, você vai sentir diferença, você vai sentir diferença na sua casa, você vai sentir diferença na sua família, você vai sentir que alguma coisa vai mudar, e não é papo clichê, não é conversinha, é literalmente, tira uma semana para fazer o que eu vou te ensinar aqui hoje, e depois você me fala o que aconteceu. Tá? Eu quero começar orando, eu quero ser rápida e hoje nós vamos falar sobre portais de oração. O que é portais de oração? Quais são os horários certos que eu tenho que orar? Qual é a maneira certa de orar? Tem gente que vai falar assim, você tem que orar 3 horas, o outro vai falar, não, se você orar 10 minutos tá certo. O outro vai falar, não, porque você tem que orar todo dia. Aí outros vão dizer, você tem que orar de joelho. Outros vão dizer, você tem que orar em pé. O outro vai dizer, você tem que subir o monte. O outro vai dizer que você tem que descer o vale. Quem é que tá certo? O que tem que ser feito? Qual que é a maneira que nós devemos orar que agrada ao Pai? Qual que é a forma correta? Então a gente tem esse tipo de questionamento, né? E às vezes até uma certa dificuldade de orar, né? Então hoje nós vamos falar com o Senhor, com o Eterno. Eu tenho certeza que Ele vai abrir os nossos olhos espirituais. O meu desejo para você hoje, você que está passando por aqui, é que os seus olhos espirituais sejam abertos, tá? Nós estamos vivendo num tempo de apostasia, num tempo de engano, e muitas pessoas têm ficado para trás porque não conhecem as Escrituras, né? Então é isso, essa introdução. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Eu costumo falar, você que tá trabalhando, você que tá em casa lavando louça, deixa eu tagarelando aí, põe eu aí do lado, vai fazer suas coisas, só escuta. Não precisa você olhar pra minha cara não, mas vê o que eu tô falando, escuta, né, o que eu tô falando, e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Amém? Seja bem-vindo, bem-vinda, e vai ser uma bênção. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nesse momento nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nossos bens, a nossa saúde, as nossas finanças, tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que se chama pelo nosso nome, e clamamos ao Senhor que o Senhor venha com a tua glória, enche-nos do teu Espírito, enche-nos da tua presença, enche-nos da tua grandeza. Pai, nós nesse momento te pedimos perdão por tudo aquilo que fazemos que entristece o teu Espírito, pelos nossos pecados conscientes e inconscientes, por aquilo que fazemos que muitas vezes nem sabemos que fazemos errado, por aquilo que fazemos que desagrada a tua presença. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa guardar a nossa consciência, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos experimentar a tua vontade. Desde já nos revestimos de todas as armaduras espirituais descritas em Efésios capítulo de número 6, tomamos posse do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, das sandálias do evangelho da paz, do escudo da fé e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Declaramos que com essa armadura estamos livres das ciladas de Satanás e seus demônios. Submetemos ao Senhor os nossos 5 sentidos, submetemos ao Senhor os 7 portais de entrada do nosso corpo, submetemos ao Senhor a nossa vida, nosso sangue, nosso DNA, nossa carne, nosso osso, nosso nervo. Declaramos que nós não temos livre-arbítrio, nós somos submetidos, inclinados à tua vontade. É o que nós declaramos nesse dia. Declaramos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu peço que nessa hora o Senhor libere os teus anjos para todos aqueles que estão aqui nessa live, que os anjos do Senhor, ministros de fogo, como labaredas, possam ir na casa de cada um deles, tocar na vida de cada um deles, toca nos ouvidos, toca nos olhos, toca na mente, que todo impedimento agora caia por terra, que toda enfermidade seja amaldiçoada e que a glória do Senhor venha resplandecer, que aonde tiver um ungido do Senhor, que ele possa sentir agora a presença dos anjos, a presença do Senhor, e que a glória do Senhor possa vir sobre a nossa vida. Clamamos ao Senhor que ao nosso lado direito o Senhor mande o teu mensageiro
mensageiro Miguel, ao nosso lado esquerdo o Senhor mande Rafael, à nossa frente o Senhor mande Uriel e a nossa atrás de nós o Senhor mande, Senhor, o anjo protetor que vem desde o dia do nosso nascimento nos guardando, nos livrando e nos coroando diante das dificuldades e das vitórias da vida. É o que nós te pedimos, Senhor, que a glória do Senhor venha sobre nós e que os anjos do Senhor fiquem à nossa frente, ao nosso lado e à nossa retaguarda. É o que nós te clamamos nessa hora. Que aonde houver um espírito imundo da parte de Satanás, que ele seja repreendido, que ele esteja amarrado e sem força nesse momento, que os anjos do Senhor possam de fato lançar eles no abismo no qual o Senhor desejar. Que haja eu profetizo nesse dia, que haja cura, libertação, transformação, restauração pelo poder da palavra do Senhor, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz. Aleluia! Gente, é impressionante. A gente começa a orar, meu Deus, a gente começa a orar, a internet cai. É cachorro latindo, é gente ligando. Tinha gente ligando aqui pra mim aqui agora. Glória a Deus. Vamos lá. Tá travando aí pra vocês? Gente, se estiver travando, eu costumo falar, não precisa olhar pra minha cara não, mas escuta. Você tem que escutar o que eu vou te falar aqui. O tema de hoje é portais de oração. Eu vou ser rápida, eu vou ficar aqui no máximo meia hora. Meia hora, eu te prometo. Se você tiver meia hora para Deus, você vai ter meia hora que vai mudar. Vão ser a meia hora que vai mudar a sua vida, tá? E eu tô falando isso aqui não é porque eu tô te prometendo uma coisa, é porque eu sei do que eu estou te entregando. É algo que vem da parte do Eterno, é algo que vem da parte de Deus. É algo que se você praticar na sua vida, se você aprender, a sua vida vai mudar. Tá? Portais de oração. O que são portais de oração? O que é portal de oração? Salmos 24:9. Salmos 24:9 diz assim: levantai, ó porta, os vossos frontais. Preste atenção. Salmos 24:9. Levantai, ó porta, aos vossos frontais. Em outras versões dizem: levantai, ó portais, as vossas cabeças. Ou seja, no hebraico original está dizendo que existe uma porta em cima da sua cabeça. Preste atenção. Ó antigo portais, para que entre o rei da glória. Levantai, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Aí você se pergunta, que portal que é esse? Que porta que é essa? É a porta do céu? É a porta por onde Jesus vai passar, por onde Yeshua vai passar. Essa porta é uma porta espiritual. Preste atenção no que eu tô falando aqui. Em diversos filmes que nós vemos hoje em dia, o lado, né, que eu não posso falar aqui senão derruba as pessoas, tá? O lado de lá, você já sabe, que não é o lado da luz, o lado que é contra a luz, fala muito nos filmes sobre um local que se chama buraco de minhoca. Você já ouviu falar disso aí? Não sei se você já viu algum filme, né? Da Marvel, dos heróis. Você já deve ter ouvido falar desse termo alguma vez. Buraco de minhoca. O que é um buraco de minhoca? O que o lado de lá, que não é o lado da luz, sabe que a gente não sabe? Aí o Celso falou, sim, O que eles sabem que a gente não sabe? O que eles veem que a gente não vê? A realidade é que a verdade foi ocultada de mim e de você. O que a gente tem hoje de Bíblia é muito raso perto do original. A gente que tenta estudar um pouquinho, a gente não sabe praticamente nada sobre o que a palavra está querendo dizer na sua totalidade. E a gente viveu séculos e séculos no Brasil com uma teologia, infelizmente, muito rasa, no qual sempre pregou coisas que não tinham a ver com a palavra e coisas que eram realmente necessárias não eram faladas. Exemplo disso é sobre a importância de orar em horários específicos. Provavelmente metade do público que hoje aqui me assiste nunca ouviu falar que você tinha um horário certo para orar. Que você tem que orar num horário certo, que você tem que orar num horário específico. O simples fato de, você tem que orar, sempre foi implantado em você. Mas muitos se perguntam, orar como? Orar o quê? Orar quando? Então o Salmos 24, ele vem para desvendar uma parte desse segredo. O segredo existe uma porta, existe um portal. E esse portal é
são locais espirituais que existem. Aonde existem essas portas? Existem portais eternos no céu e existem portais dentro do seu corpo. Existem portas dentro do seu corpo. No ocultismo, né, que eu não posso ficar falando aqui, mas do lado de lá que não é da luz, que você já entendeu, eles vão chamar essas portas de chakras. Do lado de lá, eles vão dizer que você tem que canalizar energia. Mas a realidade é que nós somos um templo. Nós somos o templo do Espírito de Deus e nós temos sim portas de entrada. Assim como nós temos portas de entrada, que um dia eu vou separar uma live só para falar sobre isso, porque tem muita gente que sofre de doença, enfermidade, causas espirituais que foram acessadas por essas portas, mas hoje eu não vou falar sobre isso. Existem também coisas na nossa vida que nós conseguimos acessar pelas portas que estão acima da nossa cabeça. Que portas são essas? Portas espirituais, portas que dão acesso aos céus. Até aí tudo bem? Eu sei que tá um pouco difícil, tá um pouco confuso, mas você já vai me entender. O que são portais de oração? Em Gênesis 1,14 diz que Deus estabeleceu luminares nos céus para determinar tempos e estações. Então preste atenção, Deus determinou luminares no céu para determinar tempos e estações. Por que eu estou te falando isso? Você não vive num sistema aleatório. Você não vive num mundo aleatório. Você acha que você levanta, come, deita, dorme, trabalha e você vive para pagar boleto. Você acha que a sua vida é pagar boleto, mas não é. Você vive num sistema totalmente orquestrado e cronometrado por um criador, por uma força maior. Quando você começa a estudar até mesmo a física quântica, quando você começa a estudar sobre física, sobre ciência, você descobre que tudo que se movimenta tem que ter um observador. Eles vão falar a palavra observador, que quer dizer energia. Até a física e a quântica e a ciência assumem isso. Então você não está no mundo do acaso. Ah, é tudo nada a ver. Ah, é tudo por acaso. Ah, é tudo porque tinha que ser. Não, você está num mundo que tem portas de entrada, porta de saída. Como fazer, como não fazer. Exemplo disso é a palavra, é a Bíblia, é a Torá. Ali diz o que faça, não faça, coma, não coma, beba, não beba, ande, não ande, perdoe, não perdoe. Perdoe. Tudo ali está, olha, é assim, 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 assim e assim. Te mostrando como você deve caminhar, como você deve viver. Aí vamos voltar, tô só contextualizando para você entender, vamos voltar para a questão dos portais de oração. Vocês devem estar se perguntando, por que eu devo orar em horários específicos? Eu começo te fazendo outra pergunta. Eu começo te fazendo uma pergunta, na verdade. Você já reparou que ao meio-dia, na sua cidade, pode ser você em qual cidade você estiver deste nosso país. Ao meio-dia, o sino de uma determinada denominação, que você já sabe qual é, toca ao meio-dia. Você já reparou que às 18 horas, o sino de uma determinada denominação, que você já sabe qual é, toca às 18 horas. A pergunta é, o que é que eles sabem que nós não sabemos? O que é que eles sabem que nós não sabemos? O porquê? Ah, vão dizer assim, é porque tá marcando o horário, né? Meio-dia. Ah, tá avisando que é 6 da tarde, né? 18 horas. Você pode estar aonde você estiver. Deu esse horário, vai tocar. Por quê? Porque dentro de horários específicos se levantam entidades específicas. Eu vou te dar só um exemplo. Ao meio-dia, existe o trabalhar de uma entidade que se chama Lilith. Lilith é o espírito de prostituição. É o espírito que estava em Jezabel. Sabe a história de Acabe? 1 Reis, 2 Reis. Sabe a rainha Jezabel? Ao meio-dia é a hora que ela atua.
Aí você vai lembrar de um Salmos que se chama Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Não temerei o terror noturno, nem a peste que assola ao meio-dia. Que peste é essa que assola ao meio-dia? Davi estava falando de Lilith. Davi estava falando de uma força oculta. E ele fala nem da peste que anda na escuridão. Que peste é essa que anda na escuridão? Existe outra que anda na escuridão? Só que Davi sabia do que eu não sabia, do que eu nunca soube, né? Eu descobri isso estudando tem 2 anos. Talvez você nunca soube. Talvez você está sabendo disso agora. Você sabia que no Salmo 121 Davi confronta 2 entidades? Uma que está sobre a força do sol e uma que está sobre a força da lua. Em Salmo 121 Davi confronta Lilith também, porque Lilith é uma influência que está debaixo da lua. Quando eu falo influência, gente, é porque existem os astros e debaixo dos astros existem principados e potestades, hostes da maldade. São seres espirituais que estão em regiões celestiais, estão acima de nós. Tem gente que acha que está lá embaixo, mas está em cima. Aí a grande questão é que vários salmos, eu poderia ficar aqui horas falando, mas eu prometi para vocês que eu vou falar meia hora. Vários salmos fala sobre essas entidades e fala o horário em que eles atuam. Aí a grande resposta é: por que eu tenho que orar dentro de um portal? Porque é o horário em que você está sendo atacado. Meio-dia é o horário que o espírito da sexualidade está solta. É o horário que ela mais ataca a mente, é o horário que ela mais ataca o coração. Meia-noite, a mesma coisa, é a hora que ela está solta. Aí é a hora que ela mais ataca a sua mente, é a hora que ela mais ataca o seu coração. Por que você tem que orar em horários específicos? Para quebrar a influência dessas forças. Ah, mas eu posso orar em qualquer horário, vai dar certo. Amém, é pela sua fé, pelo que você crê. A fé, ela move montanhas. Mas se eu sei que tem alguém na Bíblia que sabia disso e fazia da forma certa, eu não vou fazer da forma certa? Porque Davi sabia do que ele estava falando. Eu te desafio, leia os Salmos, capítulo de número 91, meio-dia, e leia meia-noite. Eu tenho testemunhos de pessoas que não conseguiam dormir, e eu aconselhei a ler os Salmos 91 meia-noite, e a pessoa voltou a dormir. Por quê? Porque existe um terror noturno à meia-noite. Boa noite, Ana. À meia-noite. É perturbação. E eu nem vou falar aqui, que já eu falo das 3 da manhã, né? Quantos portais existem? Quantos portais existem de oração? Ao todo, existem 8 portais de oração. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 da tarde, 9 da noite, meia-noite. Ah, mas eu não acredito nisso, não. Me prova na Bíblia. Tá bom, vamos lá. É o seguinte. A Bíblia vai chamar os portais, eu tô chamando de portais porque é a forma, vamos dizer assim, gourmet que a gente tá falando, né? Pra ficar mais chique. Mas a Bíblia vai chamar os portais de vigílias. Preste atenção. Você que tá chegando aí agora. A Bíblia vai chamar os portais de vigílias. Eu vou te dar aqui uma pincelada do que aconteceu nas vigílias. Você lembra quando Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach falava, olha, na palavra, né, em tal local, na vigília da noite, na vigília, e sempre nessa frase, na vigília, na frente tem o horário. Você vai sempre reparar uma coisa, eu te desafio agora. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai ler. Não existe horário picado, é sempre horário inteiro. São horários meia-noite, 3 da manhã, 6 da tarde. Como vocês já sabem, eu não sigo mais o calendário gregoriano.
que é o nosso calendário, né, anual. Por quê? Porque é um calendário que é regado de idolatria. Respeito quem segue, mas vai totalmente contra um princípio bíblico, né? Cada um tem, vamos dizer assim, tem a sua revelação e tem o tempo de ser curado, de ser totalmente liberto, porque a libertação ela é um processo muito doloroso. Então, quando eu decidi de fato não seguir mais o calendário gregoriano, que comemora todas as festas pagãs que vocês já conhecem, e quando eu falo todas, gente, é todas. Ah, Lintéia, dia dos namorados tem paganismo? Tem. Eu te provo, uma por uma. Páscoa? Tem. Dia das Mães? Tem. Dia dos Pais? Tem. Natal, piorou. Natal eu tinha um líder, né, que ele foi viajar para Bahia, ele falou assim, porque lá na Bahia é o polo industrial, né, que tá querendo dizer assim, o polo das entidades, né. Eu falo, o Natal é o polo industrial, Natal é o polo dos demônios, entendeu? O pole dos polis, que é comemorar de ano em ano em ano. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, gente. Ali é uma festa para o solstício de inverno. Ali é uma festa para o Deus Ra, Deus Sol. Então, assim, eu sei que dói, eu sei que vocês ficam chateados. Tem gente que se levanta contra, tem gente que persegue. Você já vai entender por que eu tô te falando isso. Mas eu não sigo o nosso calendário. Então, segundo o calendário judaico, o nosso dia não começa meia-noite. O nosso dia começa às 6 horas da tarde, ao pôr do sol. Por quê? Porque a Bíblia vai tratar o pôr do sol com a palavra viração do dia. No original significa... Eu tô vendo que tem gente que tava aqui muito tempo e tá entrando de novo, porque estão derrubando a live. Você está entendendo o que eu tô falando, né? Se por acaso eu estiver falando aqui e você cair do nada, entra de novo, tá? É porque estão derrubando por causa do que eu tô falando. Então, se o que eu estivesse falando não fosse relevante, estaria tudo bem. Mas eles derrubam mesmo, tá? Mas eu vou continuar falando assim mesmo, não tô nem aí. Então, vamos lá. O que acontece? A viração do dia é às 18 horas. A viração dos dias é às 18 horas. Lintéia, me prova. Eu vou te dar pinceladas aqui, tá? Então, às 18 horas, segundo Gênesis 3:8, a Bíblia vai dizer que Deus vinha até o jardim para falar com Adão. Aí no texto, em Gênesis 3:8, vai estar assim: na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. Ou seja, era no final do dia. Então, às 18 horas é um portal de oração. Às 18 horas é um portal de quê? É um portal que a gente chama portal de intimidade. Às 18 horas é o momento que nós temos intimidade com o Pai. É às 18 horas que a gente tem que prestar conta. Por exemplo, o que eu costumo fazer? Dá 18 horas, eu entro no portal de oração e falo: Senhor, nesse momento eu entro nesse portal de oração através do sangue de Yeshua HaMashiach, que me lava, me purifica. E eu te agradeço por esse dia, pela minha casa, pela minha família. Começa a agradecer. Eu tenho o hábito de agradecer e de consagrar o dia que está começando, porque o dia está começando exatamente ali, às 18 horas. Às 18 horas. Gente, isso aqui é muito profundo. Se eu fosse ficar falando com vocês, eu teria que fazer uma live só falando das 18, uma live só falando das 9, uma live falando só da meia-noite. É muito profundo. De Gênesis a Apocalipse aconteceram eventos, eventos gigantescos dentro de horários específicos. Vamos para um outro que é importante? Eu vou pular o das 9. Meia-noite. Atos 16, 25, 26. Fala que meia-noite Paulo e Silas oravam na prisão. Eles oravam, eles foram presos por pregar a verdade, né? Quase isso aqui não vai acontecer nunca, né? Mas eles foram presos e a Bíblia fala que à meia-noite, leia na sua casa, Atos 16, 25, 26, à meia-noite, é muito bom, né, Mônica? A gente não ser enganada, glória a Deus. À meia-noite, Paulo e Silas oravam na prisão. O que aconteceu à meia-noite? As cadeias se abriram.
As algemas caíram dos pulsos dele. Meia-noite é portal de libertação. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Você que tá com vício, dificuldade, problema emocional, você que tá preso emocionalmente, financeiramente, de todas as maneiras, não é com você, é com seu pai, com seu irmão, é com seus filhos, é com seus avós, é com o cachorro, é com o papagaio. Você vai orar que horas? Que horas que você vai orar? Meia-noite. Olha a pastora Regiane aí, gente. A pastora Regiane é uma bênção, viu? Ela é psicanalista. Quem precisar, chama ela aí. Ela é uma bênção. Meia-noite. Tá com filho. O meu filho tá dando problema. Tá no não sei o que, tá não sei o que. Ou você. Eu tô com um negócio aqui que eu não consigo resolver. Sabe que você não consegue resolver porque você ainda não orou meia-noite? Mas dá certo, não sei. Gente, é um portal. É um portal de libertação. 3 horas da manhã, em Mateus 24, 23, diz que Jesus andou sobre as águas. Às 3 horas da manhã, Jesus andou sobre as águas. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Será que tem alguém aqui que já acordou 2h59 da manhã? Aí você já acorda até assustado. Quem aqui já acordou 3 horas da manhã em ponto? Eu já acordei um monte de vezes. Só que eu acordava e falava, o que tá acontecendo, hein? Será que foi a feijoada que eu comi? O que aconteceu? Eu não como mais carne de porco, mas na época, né, que eu não cumpria a Torá, que eu não guardava os mandamentos, eu ficava assim, gente, o que aconteceu? Cheia de brecha na minha vida. Acordava 3 horas da manhã. Você sabia que o anjo te acorda? Você sabia que o anjo... Patrícia, eu vou fazer um post lá na rede vizinha, tá? Eu vou falar isso no final, para colocar os horários lá certinho. Sabia que... E tem um grupo aqui também no link do perfil, tá? Depois vocês entram lá. 3 horas da manhã, você acorda do nada. E você fica assim, tipo, o que tá acontecendo? Por que você acorda? Vou te falar. Às 3 horas da manhã, o lado de lá, que não é o lado da luz, que eu não posso falar, que você já sabe, o lado de lá, que não é o lado da luz, eles fazem trabalho esse horário. É 3 da manhã, é 2h59, é 3h42. Lintéia, por que eles usam horários específicos? Porque números são potências espirituais. Em um outro momento, eu quero falar com vocês só sobre números. Aí você vai falar, mas isso é coisa do ocultismo, não sei o quê. Não, tudo que existe, que o povo doido usa por aí, eles roubaram do ensinamento da palavra. Tudo que você imaginar que tem por aí, que você acha de oculto, veio primeiro da palavra. Só que o que a grande Babilônia fez? Ocultou toda a verdade lá dentro, sabe? Todos os livros, tudo lá dentro. E a gente ficou com o quê? Com o resto do resto, do resto, do resto, do resto, do resto, do resto. Aí quando você vai falar alguma coisa que é espiritual, as pessoas não entendem. As pessoas vão falar, nossa, mas isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Quer um exemplo de uma coisa que o povo fala muito que não é de Deus? Muito, mas assim, o povo não tem noção. É a tal da frequência. Tem gente que ouve frequência para dormir. Para dormir. Frequência para dormir. Depois, se vocês quiserem, eu coloco lá no grupo também. Altera totalmente o seu sono. Por quê? Porque música é um estado espiritual. Número é um estado espiritual. Não é só a onda da música, é o número da música. Tem gente que tem várias crises aí, problemas, que só consegue dormir com a tal da musiquinha. Aí o pessoal vai dizer assim, mas isso não é de Deus, não. Quem falou que não é de Deus? A verdade é que o inimigo roubou aquilo que era de Deus, né? Aí o povo que é de Deus, que tem que usar as coisas que Deus deu, não usa, porque fala que é do lado de lá. Não sabe de nada. Vamos lá. 6 horas da manhã é o portal da viração do dia. Marcos 16, 2, 6 diz que os discípulos acordavam esse horário para orar.
Gente, tá tudo na Bíblia, tudo. Meio-dia, vou pular o portal do meio-dia. Meio-dia é o portal de autoridade. Então, por exemplo, meio-dia é o portal que eu uso para orar pelas pessoas que estão com problema. A pessoa fala assim para mim, eu tô com tal problema. Geralmente, tipo assim, se a pessoa me mandou depois do meio-dia, eu oro o horário que a pessoa me mandou. Mas ao meio-dia é o portal de autoridade. Me prova na Bíblia, Linteia, que meio-dia é um portal de autoridade. Te provo. Meio-dia, em 1 Reis 18, 27, Elias fez cair fogo do céu. Meio-dia, Elias fez cair fogo do céu. Está escrito lá, era meio-dia. Meio-dia, Josué orou e o sol parou. Por que a Bíblia fala meio-dia? Gente, a Bíblia não podia falar só, não, ele estava orando lá e o sol parou. O sol parou. Aí entra numa outra questão, né? Por que você acha que o sol parou? Você acha que a Terra gira? São outras coisas que acontecem que o lado de lá que não é da luz sabe, que a gente não sabe. Ai, gente, a Bíblia é linda. A Bíblia é maravilhosa. Então vamos lá pra gente encerrar. Como que eu devo orar? Tem gente que fala assim, não, tem que ficar pelo menos 1 hora orando. Gente, não é a quantidade de hora que você ora. Não é a quantidade de horas que você ora. É o orar certo, com a kavaná, intenção correta. É o orar certo, com a intenção correta e no horário certo. É só isso. Quando Paulo disse orarem sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele estava falando sobre isso. Não é você ficar 2 horas orando, 1 hora orando, 50 horas orando, eu vou virar a hora. Não, porque teve... Claro, gente, é lindo, maravilhoso. Existiram vários homens que ficavam horas orando. Tá lindo, maravilhoso. Eu já fiz isso, eu faço isso. Tem dia que eu falo, não, vou orar aqui. Eu fico 1 hora, 2 horas orando, eu não vejo a hora passar. Se eu estiver estudando, então, piorou. Eu não vejo, eu não sei o que aconteceu. Não quero saber quem que morreu, eu tô estudando. Só que não é isso, não é sobre isso. Não é sobre isso. Você já imaginou, tipo, você acorda às 6 da manhã, aí geralmente eu vou te falar a minha rotina, tá? O que eu faço? Acordo às 6 da manhã, Senhor, obrigado por esse dia, e eu começo a fazer um período de consagração. Eu consagro a minha cabeça, eu consagro o meu corpo, eu consagro meus portais, eu consagro a vida dos meus filhos, eu consagro a minha filha, o meu marido, eu consagro a minha casa, e protege isso, e protege aquilo. Dá 9 horas, aí acabo. Eu não gasto 10 minutos pra fazer isso. Dá 9 horas, eu oro, 9 horas da manhã é o portal de provisão. Eu oro só por vida financeira, mais nada. Meio-dia eu oro pelas pessoas. 3 da tarde eu oro por perdão. 3 da tarde, você sabia que é a hora que Yeshua, que Jesus foi crucificado? É a hora que ele foi crucificado. 3 horas eu oro por perdão. Senhor, me perdoe, tarará, e a ladainha. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso não sei o que, preciso não sei o que. E vou orando. Então existem horários, só que todos eles carregam informações muito preciosas e existe a forma certa de orar. Existe a maneira certa de orar. Gente, vocês estão me entendendo aí? Quem tá entendendo? Ó, a Sandrinha aí, agora que eu vi que você tá aí. O escolhido. Gente, às vezes eu não fico lendo muito, eu tenho dificuldade, tá? Pra ler. Ora, minha filha, por favor, amém, vamos orar. Amém, vou até tirar um print, tá bonito aqui, ó. Gente, como que tira print desse negócio? Acho que eu tirei. Ó, vamos lá. Gente, presta atenção, tudo ok aí? Então, hoje nós estamos falando sobre portais de oração. Então, eu vou encerrar aqui, né, o que eu estava falando. O que eu tenho para falar para vocês é muita coisa. Uma live só não daria para falar tudo o que eu tenho para falar. Não daria, porque é muita coisa. Mas para resumir, para vocês entenderem, é o seguinte. O mundo espiritual, eu não canso de falar para vocês, é mais real do que o ar que a gente respira. Mais real do que o ar que a gente respira. Mais real do que o ar que a gente respira. E tudo
que a gente ouviu até hoje, né? Eu falo como filho de Deus, como igreja, é muito raso perto daquilo que Deus quer fazer. Ah, a culpa é da igreja? Não. A culpa é de quem tá lá em cima. Entenda isso. A culpa nunca é de quem tá embaixo. Você entende isso? A gente é ensinado errado as coisas de Deus a vida toda. A vida toda. A culpa nunca são das pessoas. A culpa sempre é do sistema. Quem tá lá em cima, eu falo de todos os sistemas, tá? Religioso, todos. Não quer que a gente saiba a verdade. Por quê? Porque aonde existe libertação, deixa de existir alienação. O sistema, ele quer que você fique no padrão do medo. Presta atenção no que eu vou te falar, que é muito forte. Quer que você viva no padrão do medo. É do tipo assim, você não pode viver sem isso. Você não dá conta de viver sem isso. Você tem que viver assim, você tem que caminhar assim, você tem que fazer assado, você tem que isso, você tem que, você tem que, você tem que, você tem que. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Presta muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Não coma a maçã do sistema. A maçã do sistema. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? É o fruto desse tempo. E ele é muito sutil. Por que a gente tem gente sem identidade? Por que a gente tem gente sofrendo? Por que a gente tem gente com crise? Porque no fundo, a gente vive pautado no medo, querendo agradar a homens. Uma vida pautada no medo. Às vezes você nem gosta de estar onde você gostaria de estar, nem gosta de fazer o que você gostaria de estar fazendo, você nem gosta de viver o que você vive, mas você vive porque você tem que viver de aparência. Por que eu estou te falando isso? Porque tem muitas pessoas que me acompanham aqui que são de outras denominações. As pessoas ficam, eu não me encontrei ainda, eu não sei o que eu gostaria de fazer, eu não sei qual que é o meu chamado, sabe? Aquela lereia toda. Gente, para de olhar para o sistema. Seja ele qual for. Para de ser alienado. Eu vou sair largando tudo, vou sair abandonando tudo, falando que todo mundo é mentiroso, ladrão, sabe? Não é isso, não é sobre isso. É sobre identidade. É sobre ir na contramão do mundo. O que é que eu falo assim, hoje eu falo isso, né? O que é que todo mundo tá fazendo? É o que eu não vou fazer. Pra onde todo mundo estiver indo, é exatamente pra lá que eu não vou. Todo mundo quer uma bebê reborn, eu não vou comprar bebê reborn. Todo mundo quer dizer que é só aquele caminho ali que o trem dá certo. Então não vou naquele caminho ali. A gente precisa parar. Gente, eu falo isso com muito carinho. Eu falo isso pra vocês, não é xingando vocês não, vocês sabem. A gente precisa parar de ser analfabeto espiritual. A vontade de Deus é que nós sejamos libertos, que nós conhecemos a vontade do Senhor. E como que você conhece a vontade do Senhor? Como que você é liberto? Como que você é liberto? Orando, lendo a palavra. Aí o sistema vai te dizer assim, ajoelha no milho tantas horas que Deus vai te perdoar. Lê tantas novenas e faz não sei o que Deus vai te perdoar. Acende tantas velas que Deus vai te perdoar. Não, vem todo dia aqui. Todo dia você tem que estar na denominação e Deus vai te perdoar. Deixa eu te falar, você pode estar todo dia em um lugar, seja ele qual for, e mesmo assim ir para o inferno. Tem muita gente batendo cartão. Tem muita gente batendo continência.
Só que eu sei que isso pra você dói. Uma pessoa que é aprisionada dentro de qualquer sistema que for, ela não consegue entender o que eu estou falando. Ou ela vai por uma vertente do distorcer, então não quero mais saber de nada, porque não é isso. Ou ela vai simplesmente ignorar e dizer, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Que é a placa, né, do que tá escrito lá na portinha do inferno, nada a ver. A Paula, me libertei, glória a Deus. Gente, vocês sabiam que existem religiões... Olha só, olha só que doideira. Eu tô te ensinando a você orar de 3 em 3 horas, certo? Eu tenho certeza que tem gente aqui que entrou e falou assim, essa menina é doida, eu não vou orar de 3 em 3 horas nunca na minha vida. Nunca. Só que você sabia que tem gente que vai num tal lugar e se a entidade falar assim, ó, você vai vestir só de vermelho, a pessoa vai andar de vermelho 10 anos da vida dela. Se a entidade falar assim pra ela, você não vai andar de tal lado da calçada, você não vai falar tal palavra. Gente, o que eu acho mais absurdo, tipo assim, mais absurdo, nível radical, é que tem muita entidade que fala assim, ó, fala pra pessoa, você não pode comer tal coisa. A pessoa não come. Não come, ela simplesmente fala assim, tá bom, não vou comer. Só que, detalhe, tá? Foi um demônio que falou. Só que tem gente que se você virar pra ela, pegar a Bíblia e falar assim, ó, na palavra está escrito que você não pode comer carne de porco. Meu Deus, que absurdo! Nossa, que absurdo, não acho isso. Totalmente errado. Então quer dizer, o demônio tem mais moral do que Deus, né? Tem lugar que a entidade tem mais poder do que a palavra. Mas por que é pecado tal coisa? Por que Deus proíbe isso? Por que Deus proíbe aquilo? Eu vou te dar uma sugestão. Tudo que Deus proíbe na Bíblia, vai para a parte científica e fisiológica. Estuda. Exemplo disso, a carne de porco. Você vai ver que existem diversos e diversos vermes na carne de porco. E Deus tá falando, não come. Por quê? Porque você tá comendo verme. Aí você fica, nossa, eu não consigo largar o cigarro, a bebida, não sei o que. O que tá acontecendo? Mas eu vou na igreja, não muda nada. Você mudou de ambiente, mas você não mudou de... Aí você continua aprisionado, comendo larva, comendo lixinho. Gente, eu nem sei porque eu tô falando isso aqui, mas eu acho que é porque o Senhor permitiu. Mas enfim, é isso. Tá? Então assim, só para esclarecer para você que tá chegando aí agora, que às vezes não me conhece, porque às vezes o TikTok anuncia as coisas para as pessoas que não me seguem, né, que estão começando agora. Então assim, hoje, né, eu sigo a palavra na totalidade, tá? Guardo sábado também, Lucimar, eu tenho um vídeo no perfil explicando do sábado. Inclusive essa semana eu vou fazer outro também. Eu quero fazer um outro que, nossa, Deus me deu uma revelação. Quem não entender a revelação que Deus me deu disso aí, eu duvido de você assistir esse próximo vídeo que eu vou fazer falando do sábado, você conseguir fazer qualquer coisa no sábado. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Mas enfim, por que eu tô te falando isso? Porque a palavra ela é muito completa. E desde o dia que eu decidi fazer tudo conforme está lá, quanto tempo faz que você decidiu fazer tudo certinho, Nitéia? Tem exatamente 1 ano. Fez 1 ano esse mês que eu decidi fazer tudo certinho. Eu guardo todas as festas bíblicas, eu guardo o sábado, eu guardo os portais de oração, eu sigo o calendário judaico. Porque não é sobre religião, é sobre a palavra. Quando você começa a ler a palavra, você vai ver que muitas coisas que nós deveríamos fazer, nós não fazemos. E muitas coisas que, de fato, nós não tínhamos que fazer, nós fazemos. Há um choque nisso. A culpa é de quem está ensinando? Não, gente, a culpa é de quem está lá em cima. Eu vou falar de novo. É uma escada. Quem está lá em cima ensina tudo errado e vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. A culpa é do pastor da minha igreja, a culpa é do padre. Não, gente. Eu vou te falar, sabe essa briguinha que tem na internet, sabe, desse lado e desse lado? O problema não é os lados, o problema é quem tá em cima, porque quem tá em cima controla os dois lados. É isso que você tem que entender. É nesse sentido, entendeu? Que você tem que ter essa inteligência.
Eu estudo a Bíblia no hebraico, tá? Eu tenho um vídeo aqui no perfil também que eu mostro todas as Bíblias que eu uso para estudar. Eu ainda não sei o hebraico, não falo hebraico no original, mas eu tenho discernimento de algumas palavras por estudar, né? Então eu preciso estudar mais realmente, assim. Então, assim, do pouco que eu sei, que é muito raso, eu já descobri diversas mentiras. Diversas. Ah, Lintéia, mas isso é ruim, é bom? Eu acho bom, porque de fato eu consegui me libertar de coisas que eu nunca tinha conseguido me libertar. Então foram 15 anos na igreja, aprisionada, presa, achando que eu estava fazendo tudo certo. Mas é aquela história, quando um não sabe, um engana o outro. Então eu era enganada por quem me falava e eu aceitava tudo, né? Não entendi nada, Sandrinha. Quando você disse, quando eu falo isso, eu falo de todos. Todo lugar existe um padrão. Vamos falar assim, padrão. Todo lugar tem um padrão. Todo lugar tem um padrão, tá? Só que tem padrões que existem que não são culpa das pessoas que estão ali. São padrões que foram instituídos por pessoas muito atrás. Por exemplo, a teologia que a gente tem hoje no Brasil é uma teologia que foi instituída há anos e anos. Se você senta para conversar com um grande teólogo e explica para ele a Bíblia no original, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que você caiu da graça, ele vai dizer que Paulo é contra os mandamentos, ele vai dizer que Jesus não veio, que Jesus veio e aboliu a lei. Isso tudo é mentira. É tão mentira que a gente vê que a igreja aceita o dízimo e a oferta, mas se você falar que tem que guardar o sábado, todo mundo fica endemoniado. Mas, gente, não tá tudo no Velho Testamento? Então, assim, no original, quando a gente lê a Bíblia em hebraico, no original é outra história, é de outra maneira. Então, assim, infelizmente, muitas coisas que a gente aprendeu, aprendemos da forma errada, né? Agora, por contrapartida, aí alguns vão me dizer assim, Lintéia, você é adventista? Então os adventistas estão certos? Não, gente, não estão. Porque para eles o sábado envolve salvação. E sábado não tem nada a ver com salvação. Você não vai deixar de ser salvo porque você não guarda o sábado. Mas você não vai acessar algumas coisas, principalmente aqui, ó, por causa disso. Tá? Então, assim, tem muita gente que dá dízimo anos e ainda vai ficar no mesmo lugar, infelizmente. Porque o sábado é um princípio de descanso e de prosperidade. É o dia da desconexão, é o dia que você fala assim, eu não tô nem aí. Pode estar chovendo canivete. Esse dia eu vou estudar, vou orar, vou ler a Bíblia. É o dia que você controla a Matrix. E é o dia que vocês podem saber que é o dia que mais dá dinheiro para quem trabalha. Infelizmente. Por quê? Porque existe no sábado uma entidade. Aí vai ser um vídeo para outro momento. Todos os dias da semana existe uma entidade que trabalha. Por exemplo, a Lilith, que eu falei, do meio-dia, ela trabalha na segunda-feira. É o dia que ela trabalha da segunda-feira. Então, o dia da segunda-feira é o dia pior para todo ser humano que existe. As pessoas vão falar, nossa, por que segunda-feira é tão difícil? Porque é o primeiro dia da semana? Não, o primeiro dia da semana é domingo. Mas a segunda-feira é ruim porque ela é consagrada. O sábado, segundo o lado de lá, que não é o lado da luz, é o dia de Saturno. Então, todos os shows mais pesados que existem, inclusive da loirinha que veio no último mês, vocês sabem, foi no sábado. A do ano passado, da outra loira que veio, foi no sábado. Tudo que acontece de mais pesado é no sábado. Por quê? Porque é uma força oculta lutando contra uma força divina. E Yeshua, Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Por quê? Porque o sábado foi consagrado para ele. O sábado é o dia do Senhor. Do Senhor quem? Yeshua. Só que existe uma força contrária que é Saturno. Saturno é o deus... Gente, tem coisa que eu não posso falar aqui, que se eu falar aqui vai cair mesmo. Mas assim, resumindo, o sistema quer que você ganhe, lucre, renda no sábado para tirar a glória do Senhor. É coisa muito
complexa, que eu tinha que ficar aqui explicando por muito tempo. Mas a gente pode gravar mais lives sobre isso, né? E quando você precisa. Então, quando você precisa, depois que você tem um entendimento da verdade, você vai se programar. Não é que você vai sair largando tudo que você tá fazendo, você vai se programar. Você teve o entendimento, você entendeu. Ah, não, beleza, isso é um mandamento, tem que guardar, eu tenho que fazer. Aí você vai se programar. Deus, eu vou ficar nisso mais 2 anos, vou ficar nisso mais 1 ano e eu vou sair disso. Você vai fazer uma programação, é a mesma coisa. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Tem a questão do alimentação. Tem gente, eu não consigo ficar sem tal alimentação. Então faça uma programação. Até tal dia, tal mês eu vou comer esse determinado alimento, depois eu não vou comer mais. É uma programação, é um sacrifício, né? Eu entendo que muitas pessoas trabalham no sábado e não tem escolha, não tem o que fazer, né? Principalmente quando a pessoa é CLT, ela não tem o que fazer, né? Então, é programação mesmo, tá, gente? Gente, eu falei que ia ficar aqui meia hora, eu já tô aqui, já tem uma hora. Vamos encerrar? Então, assim, pra encerrar, eu quero te falar o seguinte. Com muita alegria que eu venho falar pra vocês que eu estou lançando meu primeiro livro, que se chama Portais de Oração. Tá? Esse livro já está pronto, eu vendi ele lá na nossa denominação, na nossa igreja, né? E foi uma bênção, né? Graças a Deus eu recebi vários testemunhos do livro. Eu tenho o livro completo explicando quais são os portais de oração. A pastora Regiane já leu. Quais orações fazer. Então lá dentro do livro eu tenho todas as orações que você tem que fazer dentro do portal, tudo certinho, tá? Então o que eu vou fazer? Hoje eu vou lançar um vídeo falando sobre o livro. Eu já vou sair daqui, já vou lançar esse vídeo. Eu vou pedir para você assistir esse vídeo. E você que tiver interesse, o que você vai fazer? Você vai me chamar no meu perfil. O link vai estar, né, no link do meu perfil, tem o canal, tem todos os meus canais, tá? Você vai entrar, você vai me seguir e você vai me chamar lá no grupo, né, que a gente tem, que a gente não pode ficar falando sobre outras redes aqui, mas esse grupo aqui, sabe? Esse grupo aqui, tem um link aqui desse grupo aqui. Aí você vai chamar nesse grupo e você vai chamar o administrador do grupo e você vai falar, olha, eu quero o livro Portais de Oração, tá? Esse livro, gente, ele está num valor simbólico, tá? Então o valor do livro é de 30, tá? 30 pilinha. É um e-book, né? Então, assim, sendo feito o pagamento, eu já envio para você o PDF na mesma hora, tá? Por que que eu vou fazer ele de forma fechada, gente? Porque o que eu tô passando aqui para vocês foram anos e anos e anos estudando, tá? Então foram aí no máximo uns 3 anos estudando. Por que que demorou tanto tempo? Porque eu era e sempre fui religiosa. Então o que eu venho ensinar aqui para vocês foi muito difícil desconstruir, foi muito difícil entender. Eu critiquei muito primeiro, eu falei mal primeiro. E assim, eu sou questionadora, então eu fiquei batendo de frente até dizer, não, realmente, isso é a verdade. Então o que eu venho trazer para vocês nesse livro é toda a verdade do que eu aprendi nesses anos. Então não tenho como semear de forma gratuita, né? Uma coisa que foi gasto muito investimento. Então eu tive que comprar livros, eu tive que estudar, eu tive que fazer muitas coisas. Então é por esse motivo, tá? Então você que tiver interesse de adquirir o livro, nesse livro vai ter muito mais do que o que eu te falei aqui agora, né? Nessa live. Então você que tiver interesse, você vai me chamar lá, eu vou te passar, tá? E eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Não é nada pesado, não é nada exorbitante, mas são coisas que dá vontade da gente orar. O que eu faço? Eu coloco meu celular para despertar de 3 em 3 horas. E todas as vezes que bate ali o despertador, eu faço a oração que tá lá no livrinho. Ponto. Então, pra mim, já é mais fácil, né? Aí, o que vai acontecer com você? Você vai começar a adaptar a orar. Você vai ver que não vai ficar pesado, você vai passar o dia orando. É isso que vai acontecer. Amém, gente? Então, nós vamos encerrar. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê muita paz, tá? Que o Senhor abençoe vocês. Eu agradeço vocês que ficaram aqui desde o início, que acompanharam, que compartilharam. Muito obrigada, tá? Pela atenção de vocês. Obrigada mesmo, Vera, minha mãe, a Jota, que tem uma borboletinha, a Vilma, a pastora Regiane, a Sandrinha, a Débora, a Bruna, todo mundo que tá aí, tá? Que ficou desde o início. Gente, muito obrigada mesmo, tá? Deus abençoe muito vocês, a vida de vocês, a casa de vocês. E nós vamos conversando, tá? A Aninha, meu amor, que bom que você tá aqui, agora que eu te vi, viu? Deus te abençoe. Tem também
A Cecília, que sempre tá aqui comigo, né? Quando que vai ser a próxima live? A próxima live é sem ser nessa segunda agora, na outra. Quem sabe na próxima live a gente fala do Shabat, a gente fala do sábado. O que vocês acham? Só que aí, meu filho, eu não sei se vocês vão aguentar, gente. Eu não sei se vocês vão aguentar. Depois vocês vão tudo me xingar aí. Vocês vão aprender, vocês não vão conseguir ficar sem fazer. Vocês não vão conseguir ficar sem fazer. Olha só que interessante, né? Só um testemunho rápido. Nesse sábado agora, foi um sábado muito corrido, né? Aqui em casa, que eu tinha umas coisas aqui para organizar aqui em casa. E aí, quando eu sentei para poder orar com a Ravena, eu com a minha filha, né? A primeira oração que eu faço é com ela. Quando eu sentei com ela para orar, na mesma hora chegou um anjo. Na mesma hora. Eu senti aquela presença, assim, sabe? Só que era uma presença, gente, que não é uma presença tipo assim... Sabe, assim, uma coisa que você... Era como se literalmente tivesse alguém do meu lado. Então, assim, eu tenho diversos testemunhos, coisas espirituais que aconteceram comigo dentro dessas coisas, dentro do que eu tô te falando. Então, se juntar, né, a parte histórica, a parte espiritual, a parte teórica, com a parte profética, você vai ver que quando você segue a Bíblia, as coisas tendem a dar certo pra você. Tende a dar certo pra você, porque você para de ser... uma pessoa religiosa e você começa a ser uma pessoa cumpridora da palavra, que é totalmente diferente, tá? Então é isso que eu desejo para vocês, tá? Que vocês encontrem de fato sobre isso. A Ruby tá falando sobre falar sobre sonhos proféticos. Eu vou anotar isso, a gente pode falar sobre isso também, né? Vocês gostam desse trem de sonho? Vocês gostam desse trem de sonho? Tem salmos que a gente ora para poder dormir, não ter pesadelo, em portais específicos. Gente, tem muita coisa, é muito legal, tá? Um beijo, Deus abençoe vocês, obrigada pela presença de vocês. Eu vou salvar esse vídeo aqui, vou mandar lá pro canal também do YouTube, para você compartilhar com as pessoas que você quiser, tá? Deus abençoe vocês, um beijo e até a próxima segunda. Beijo, tchau!